Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Boa tarde para você que nos assiste nesta quinta-feira, dia 13 de agosto. E eu gosto da sua participação. Dá uma ligadinha para cá, manda o seu alô, o seu comentário. O nosso telefone, 3232-9382. O e-mail, tvcamaranatal@yahoo.com.br. Além de todos os destaques, além de falar sobre futebol, sobre os campeões, os paratletas que foram campeões lá no Canadá, em Toronto, no Parapan, a gente vai ter a entrevista também do professor Raimundo Donato, que vai falar sobre o esporte cama-água. Você sabe o que é isso? Bom, a gente vai esclarecer através da entrevista quais os benefícios, quem pode fazer e como você pode procurar. Agora vamos falar com o Levi. Levi, boa tarde. O que é que a gente vai conversar hoje? Oi, Mara. Boa tarde. Nós vamos falar sobre o ABC que vai jogar no próximo sábado. O América enfrenta o Asa. O Asa já está em Natal. O Asa não tem o Didira, que é um jogador importante. É um desfalque sério para o Asa, mas o time já está definido, tá certo? Vamos falar também a situação do Juvenal Lamartine, JL, né? Que estão querendo transformar o estádio num parque e vai haver uma movimentação muito grande. Houve uma reunião hoje na FNF, José Vanildo e os presidentes de clubes, e eu vou falar também sobre o JL daqui a pouco. Verdade. Bom, vamos começar a falar de futebol. A CBF divulgou os dias, horários e locais das próximas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir da 21ª rodada. O ABC terá como adversários Santa Cruz, de Pernambuco, Bragantino, de São Paulo, o CRB de Alagoas, o Paysandu, do Pará. Vamos ver então quais times o Alvinegro vai encarar nesta 11ª e 12ª rodada. Nessa 21ª rodada, que acontece no dia 25/8, o ABC enfrenta o Criciúma de Santa Catarina. O jogo é em casa mesmo, tá? No Frasqueirão, às 21h30. A 12ª rodada, no dia 1º, dia 1/9, contra o Luverdense. Será Luverdense e ABC. O jogo é fora de casa, no Paço das Emas, que Lucas Rio Verde, fica no Lucas Rio Verde, às 20h30. Levi, a gente já tinha divulgado anteriormente as rodadas, né, que o ABC vai participar até a 20ª. A CBF divulgou a partir da 21ª. São adversários importantes, né? Santa Cruz de Pernambuco, Bragantino de São Paulo, CRB de Alagoas. Santa Cruz, Bragantino e CRB, todo mundo aí no páreo. São jogos, não são fáceis não, né? E por falar em jogos do ABC, uma notícia que vai se concretizar hoje à tarde. A CBF vai comunicar hoje à tarde ainda, hein? Ainda não chegou a notícia que o jogo do ABC no próximo sábado será de portões fechados. Sem torcedor. Essa comunicação estava rolando nos bastidores e nós tivemos um contato com o Marcelo Ábido e ele disse que tomou conhecimento, está aguardando oficialmente. Então, oficialmente, hoje à tarde deverá se concretizar o jogo ABC e Boa Esporte, será de portões fechados, nada de torcedor. Esse jogo que Levi se refere é o próximo jogo do ABC pela 19ª rodada da Série B, que será contra o Boa, de Minas Gerais, no dia 15, no sábado, às 16h30, no estádio Frasqueirão. Mas Levi já falou que pode não contar com a participação da torcida. Tem tudo pendente para que não seja liberado o público. Bom, e quem joga amanhã, sexta-feira, dia 15, é o América. O jogo será na Arena das Dunas, às 21 horas. O técnico Roberto Fernandes pode encontrar dificuldades em escalar o time, já que não conta com o zagueiro Flávio Boaventura, o meia Álvaro, além dos atacantes Adriano Pardal e Max. O Max, a gente falou anteriormente, né, que ele está suspenso por uma partida devido a uma punição do STJD. E o Flávio Boaventura, o médico vetou ele 45 dias. Sofreu Só vai voltar quando tudo tiver recuperado, corte, bem fisicamente, então 45 dias para a volta do Boaventura. Não vai contar com o Max, foi punido pelo STJD. Não vai contar com o Pardal, então o América tem alguns problemas para esse jogo.
A escalação, né? Roberto Fernandes não vai poder contar com peças importantes do Peças elenco. importantes, um jogo importante contra a equipe do Asa, apesar do Asa também estar desfalcado, tem dois jogadores que receberam cartão amarelo, dentre eles o Didira, que é um jogador que é importante no esquema tático, tá certo? Do Vica, mas o jogo em si é um jogo muito parelho, é um jogo onde as duas equipes estão brigando diretamente pela vaga. Apesar do Asa estar na frente, mas o Asa o Asa só perdeu uma partida. O Asa venceu 5, empatou 5 e perdeu apenas uma. Está numa boa colocação, tá certo? Então o Asa vai ser um jogo difícil para a equipe do América. Levi, a gente falou de ABC, falou de América, mas eu queria voltar um pouquinho lá para o ABC. Uma pergunta que me surgiu agora. O adversário do ABC está quase na mesma situação, né, Levi? O Boa Esporte de não Varginha. Não está tão bem. O Boa Esporte e ABC estão abraçados no caldeirão, fervendo, né? Você acha que se o ABC não ganhar essa partida, se encaminha, fica cada vez mais próximo do rebaixamento? Eu acho que se o ABC não ganhar a próxima partida, o técnico cai fora. E digo mais, se o ABC vencer o Boa, numa situação difícil, por exemplo, aquele jogo perigoso, que não vai, não vem, e no finalzinho escapa um pênalti, e o ABC ganha de 1-0, o jogo vence, mas não convence, o treinador também voa. Também voa, né? Bom, a gente falou de futebol, agora vamos falar de outros esportes. Quem não se inscreveu para os Jogos dos Comerciários ainda dá tempo. As inscrições foram prorrogadas até esta sexta-feira, amanhã, dia 14. O evento, já tradicional no estado, tem a expectativa de mobilizar cerca de 3.300 comerciários potiguares em 10 modalidades esportivas. Atenção! As inscrições podem ser realizadas nas centrais de atendimento do SESC, com exceção do município de Açu. Então, quem estiver em Açu só pode realizar a inscrição no Sindicato do Comércio Varejista. A taxa de inscrição varia de acordo com cada modalidade. Esses Jogos dos Comerciários, Levi, é realizado há muito tempo, já é tradicional e movimenta, viu, Levi? É uma grande movimentação de pessoas, de modalidades, acontece em vários locais. Isso já é muito antigo. Já tornou-se tradição na cidade e é uma competição que mexe com os comerciários e todo mundo tem aquela afinidade, existe aquele congressamento entre as lojas, entre as pessoas participantes. É muito interessante esses jogos. São muito interessantes esses jogos. É verdade. Bom, e os potiguares deram um show no Parapan de Toronto, que aconteceu lá no Canadá. 3 deles conseguiram subir no pódio. A atleta Joana Neves e Edênia Garcia foram medalha de ouro. Clodoaldo Silva conquistou a prata. Ao todo, o Brasil conquistou 14 medalhas na piscina, sendo 5 de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. Já no halterofilismo, outra vitória. Outros 2 atletas norte-riograndenses ficaram entre os primeiros lugares. Josiano Felipe foi ouro na categoria peso pesado, e Thalita Vitória ficou com a prata no salto à distância. Os potiguares brilhando lá fora. Aí o Clodoaldo, mais uma vez, brilhando, né? Trazendo uma medalha de prata. O halterofilista, você falou aí, que também foi ouro, né? E esteve muito bem representando o nosso estado. E ainda a Thalita, que chegou na natação, né? A Thalita Vitória foi prata no salto à distância. Salto à distância, muito bem. Então, os nossos representantes se destacando. Parabéns a todos os nossos atletas. Estão longe, mas quando chegar, alguém diz, olha, a turma na TV estava elogiando vocês. O Clodoaldo já é conhecido, né? O Tubarão das Piscinas. A Edênia também, que já tem uma grande notoriedade. E outras atletas, a atleta Joana Neves, que vem conquistando seu espaço, importantes vitórias, né? Ocupar os primeiros lugares, ficar no lugar mais alto do pódio. E o pódio, né? Exatamente, numa competição mundial. Difícil. Né? Que é o Parapan. E é difícil. É difícil, lógico. A competição é muito difícil. Imagina uma competição mundial, você competindo com atletas de ponta de todo mundo. É interessante esse destaque. Todo mundo querendo se superar. Se superar. Dos dois sentidos. Superar na vitória e superar na situação em que se encontra. Verdade, todo mundo de olho na medalha, mas os potiguares que
pegaram essa medalha para si. Olha aí, né? Parabéns a esses potiguares. Bom, agora a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já com a entrevista de Raimundo Nonato. É um professor de Educação Física que vai falar sobre o projeto Caminhágua. Muito bom para o corpo, para o emagrecimento, para a reabilitação dos músculos. Você vai saber tudo sobre esse esporte. Não saia daí que a gente volta já já. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Um espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar apresente suas ideias e ações. As realizações e discursos da semana e a agenda dos parlamentares para os próximos dias. Tudo isso você confere aqui, no Com a Palavra. Todo domingo, às 8 da noite, com reprises durante a semana. Acompanhe o mandato do seu vereador ou vereadora. Participe! TV Câmara, canal 10 da Cabo e 51.4 digital em canal aberto. Aqui você tem o Legislativo Natalense em sua casa. Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação. Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. Brasileiros de Natal, trabalhadores, neste instante, nós trazemos aqui, no ato histórico desta solenidade, Estamos de volta e agora com a entrevista de Raimundo Nonato, professor de Educação Física, que está à frente do projeto Caminhágua. Vamos saber mais sobre essa atividade. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Professor, me fala um pouquinho, Caminhágua é caminhada ou é natação? O que é que diz essa atividade física, né? A Caminhágua. O que despertou o meu interesse nessa modalidade de exercício físico foi porque a gente está lidando, a sociedade mundial hoje lida com a questão da obesidade, né? E o trabalho feito na água, ele enseja um consumo calórico muito grande. Então, os resultados acontecem com muita rapidez, né? Além das pessoas que têm dificuldade deambulatória e precisam utilizar uma muleta ou um instrumento outro qualquer, na água ele não utiliza aquele instrumento. Não tem impacto, né? Entendeu? O impacto é quase zero, né? E aí a gente observa a recuperação muscular acontece com rapidez, não é? A amplitude articular da mesma forma, a questão da incrementação do sistema circulatório, onde nós temos um resultado muito interessante na questão da hipertensão arterial. Entre 30 a 60 dias, mais ou menos, as pessoas estão com sua pressão arterial normalizada. Quer dizer, são inúmeros benefícios. Pois é. Inúmeros Agora, benefícios. essa atividade física é mais voltada para os idosos? Não. Porque você sabe que hoje você tem crianças hipertensas, quer dizer, crianças obesas. Né? Então, qualquer pessoa que tenha esse tipo de problema, a gente pode fazer o trabalho com eles, porque... Cada um tem um trabalho especial. É, exato.
né? E à medida que a pessoa vai se condicionando, nós vamos aumentando o grau de dificuldade, né? Para que ele não se acostume a fazer aquilo ali, não é? E sempre tenha algo a mais a pensar. Um desafio, né? né? Um desafio e tal. Então, em função do avanço da pessoa, a gente vai incrementando uma ação ou outra para dificultar, não é, o trabalho dele e assim melhorar o seu condicionamento. Mas você dizia aqui para mim, Amara, fora das câmeras, que tem um fator importante para tudo isso, é ter alegria, alimentação e movimentação. Esse conjunto tem que estar junto? Eu acredito que se você estiver bem alimentado e se exercitar bem, mas estiver com a cabeça perturbada, você está frito. Você está capenga, você tem dificuldades. Então, mesmo que você tiver alegria, tiver saúde e bem alimentado, meu amigo, sai da frente. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Tem muita disposição, não é? Verdade? É porque Mara tivesse triste e eu ofereci a Mara quer um pudimzinho, ela disse, quero não. Ah, então dá certo, né? Dá certo, tem que estar alegre, Mara. Tem que estar alegre. Professor, e esse projeto Caminha Água, ele é desenvolvido aonde? Ele é desenvolvido na Universidade Federal, né? Ela como instituição pública, né? Ela tem o dever de promover esse tipo de atividade, né? Para dar condição àquela pessoa que não tem uma situação financeira, que não tem um plano de saúde, seja atendido. E nós atendemos muito bem, nós não discriminamos ninguém. Muito antes, pelo contrário, o nosso projeto, o nosso programa é um programa de inclusão social, que qualquer pessoa pode participar. E para atender essas pessoas tem que ter um horário que abranja todo mundo. Nós temos vários horários, não é? Nós temos pela manhã e temos à tarde, final da tarde, não é? Esse horário pela manhã, eu aconselho que seja trabalhar das pessoas que não tenham problemas cardiovasculares, porque pela manhã a densidade do sangue é muito alta, os picos hipertensivos acontecem com mais facilidade, os vasos estão mais estreitados, porque você passou 8, 10 horas dormindo, isso. Então eles se estreitam porque o fluxo sanguíneo diminui, e então se você for abruptamente fazer uma atividade que exija um aporte sanguíneo, os vasos não estão preparados para receber aquele fluxo. Então pode acontecer um problema desagradável, né? Então, no final da tarde, você já passou o dia trabalhando, você vai desanuviar as tensões que você acumulou durante o dia, né? E vai ter uma noite com sono reparador, porque quando a gente faz esse trabalho, não é? A circulação ela é incrementada num nível muito alto. Com isso, os picos hipertensivos que poderiam acontecer, se acontecerem, você vai estar com os vasos capazes de receber esse fluxo, não é? Porque a pressão arterial ela se reduz, ela diminui, porque os vasos foram bem ativados, você está com o fluxo sanguíneo bem incrementado. Por isso que a gente orienta que seja feito assim no final da tarde as pessoas que têm esse tipo de problema. Até mesmo quando o corpo está em repouso, que você coloca ele em atividade rapidamente, vem o problema da cãibra. Porque a cãibra, se você não fizer um alongamento e não botar os músculos para se movimentar, também vai aparecer. Tem dois fatores. Primeiro é a questão de você não estar aquecido para aquela atividade. E segundo, é a questão alimentar. Se você tiver deficiência de potássio na alimentação, você vai ter cãibra, né? Se você não fizer o aquecimento, você vai ter cãibra, né? Isso. Então, comer uma bananinha antes do exercício. Professor, e essa caminhágua? Tem uma quantidade assim de as pessoas ficam caminhando na piscina, mas tem uma meta, olha, você vai caminhar 25 metros, você vai caminhar 50. Existe esse acompanhamento? O acompanhamento, a orientação que eu dou é o seguinte. Ora, a máquina, ela faz uma avaliação, mas dependendo do seu momento emocional, você pode ter um rendimento muito maior do que você teria normalmente. Tá? Então, é uma avaliação que dá um rendimento naquele momento, que foi muito alto, mas que não pode acontecer em outros momentos. Então, o que eu oriento é que as pessoas observem o seu nível de cansaço. Então, se você tiver um cansaço que seja ofegante, procure ar e não encontre,
Tem que parar. diminui o ritmo, vai diminuindo o ritmo até chegar numa situação em que você sinta que está tendo uma exigência física, mas você também observe que está com uma condição agradável. Porque o que leva ao risco de um problema é exatamente você entrar em exaustão. Passar do limite. Exatamente. Né? Tem que achar esse limite. E até mesmo as pessoas quando ficam nessa exaustão muito ofegante, às vezes nem gostam muito, né? Acaba, eu não vou fazer, eu não gostei de tal exercício, porque eu fiquei tão cansada que eu acho que eu não consigo. Tem que achar esse limite, né? Do cansaço, mas não do limite, né? Do máximo. E isso só a pessoa sabe. Só a pessoa sabe. Na prática, né? Exatamente. Né? Então, a gente tem que atentar para isso, para evitar um acidente. Né? E evitar também que a pessoa desista de fazer a atividade. Muitas vezes, a pessoa começa uma atividade, mas a atividade, ela promove tanta dor que a pessoa diz, não vou mais não. Não vou mais não, eu estou sofrendo. Vou sofrer para quê? Professor, e quem quiser participar desse projeto Caminha Água, como é que faz? Tem que ir na UFRN, tem que fazer uma inscrição, explica direitinho. Nós funcionamos no horário do trabalho. Se a pessoa chegar com um atestado cardiológico e a indumentária exigida para fazer atividade, então ele já faz a inscrição e já começa a atividade. Qual é a roupa exigida? No caso, a mulher, um maiô, a gente orienta para que não vá de biquíni, porque às vezes cai. E se cair, fica desconfortável. A tendência é a gente olhar, porque é muito belo, né, a história. Então, é seguro que se use um maiô e o homem uma sunga. Não é? A gente pede que as pessoas usem esse indumentário porque o calção muito comprido, ele leva muito detrito para dentro da piscina. Não é? Aconteceu um caso há 2 anos atrás, um aluno meu de convênio, um francês, ele chegou num calção bem avantajado, e aí observei que o calção não era amarelo e também não era marrom. Ele estava sujo. Aí eu disse, olha, gente, só pode fazer atividade de sunga, porque é uma roupa menor, não é? E, consequentemente, se tiver sujo, vai levar menos detrito, porque a gente não vai fiscalizar se o cara lá lavou ou não tem como, entendeu? Então, é uma medida profilática que, às vezes, algumas pessoas não entendem, por ignorância, né? Até uma vez um sujeito me disse, você quer ver as pernas da menina? Eu digo, olha, me desculpe, mas eu não tenho essa necessidade. Eu sou uma pessoa normal, né? E não preciso disso. E sou um profissional respeitado. Respeitado. Tenho 38 anos de magistério. Eu não tenho nenhuma acusação de assédio. Eu nunca namorei uma aluna. Então... Mas é a vestimenta. Respeito entre aluno e professor. Mas é a vestimenta para os atletas, né? Que da água é essa vestimenta mesmo. É uma sunga, é um maiô. No caso do atleta de competição, eles usam uma bermuda. Uma bermuda, porque é a questão do deslizamento e tal. Mas é a questão de competição, é outra coisa. Não é um trabalho de competição. Né? É verdade. Trabalho com saúde. Agora, essa atividade física tem um acompanhamento médico também ao lado? O acompanhamento médico é no início. Eu quero saber como é que ele está. Da medida que ele traga o atestado, às vezes, antigamente, a pessoa que tinha uma limitação cardíaca, por exemplo, ele não fazia atividade física, ficava paradinho, sentado na cadeira, esperando a morte chegar. Hoje a orientação é de que ele deve fazer, compatível com a capacidade de trabalho dele. Ele não vai ficar parado sem fazer, ele vai fazer. Agora, compatível com a capacidade de trabalho dele, porque ele tem uma vida melhor, entendeu? E mais alongada. Pode se alongar em função do trabalho que ele venha fazer devidamente orientado. Né? A atividade proporciona uma melhor qualidade de vida. Não é, Levi? Bom, estamos chegando ao final dessa entrevista com o professor Raimundo Nonato, que exerce, né, está à frente desse projeto Caminha Água, uma atividade física que ele falou que é realizada na piscina da UFRN. Professor, boa tarde, eu agradeço pela sua presença. Agradeço eu pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho e fazer com que a sociedade entenda e considere a universidade como o berço do conhecimento e que está sempre à disposição da sociedade, que é a sociedade que nos financia, que nos dá a condição de funcionamento. Isso mesmo. Obrigada, professor. Obrigado. Levi Okay, vai ficar um pouquinho afastado, vai cuidar um pouquinho da saúde, mas dentro de alguns dias volta, não é, Levi? Aguarde carta. Voltarei em breve, se Deus quiser.
Levi, Até amanhã. Você Aliás, tenha- até amanhã não. Até Amanhã eu vou, não sei nem se vou estar assistindo você. Depois eu explico. Levi vai cuidar da saúde um pouquinho, mas dentro de pouquinhos dias ele está de volta aqui com as Ana notícias. Júlia, minha amiga. Um abraço para você. Um abraço, Ana Júlia. Gente, obrigada pela companhia e uma boa tarde. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.